Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje para ler 1 Coríntios capítulo 16 e sermos edificados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Lemos no capítulo passado sobre a ressurreição dos mortos. Lemos também sobre a questão de ser constante na obra do Senhor, porque nós seremos recompensados por isso. E hoje vamos ler aqui o final da carta de 1 Coríntios capítulo 16, uma questão muito interessante. Vamos acompanhar aqui comigo no versículo 1. Acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes, se convier que eu também vá, eles irão comigo, como está lá também em Romanos 15, 25 ao 26. Então isso aqui é uma coleta, irmãos. Aqui a gente fala das coletas de Paulo tratando de alguns assuntos específicos aqui, né? E a gente entende também esse quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe em parte, ou ponha de parte, né, como está aqui nesse texto aqui, nessa versão aqui, em casa conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Então, as coletas eram um meio deles ofertarem naquela época, tá bom? A gente vê que era aqui, ó, conforme a sua prosperidade. Então, a gente falou num versículo, num capítulo passado sobre as contribuições na igreja, que tudo é voluntário, que a sua oferta na igreja hoje ela é voluntária, mas ela tem que ser proporcional aos seus ganhos, e ela tem que ser constante, e ela tem que ser generosa. E a gente vê aqui que conforme a prosperidade, né? Então, ofertar na igreja é conforme a nossa prosperidade, irmãos, tá bom? E fala aqui, ó: e quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, que aprovardes, se convier que eu também vá, que eles irão comigo, né? Como está lá em Romanos 15, 25 e 26. Os projetos de Paulo. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, como está lá em Atos 19, 21, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo. Se o Senhor o permitir, ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Pentecostes, como está lá em Levítico 23, 15 ao 21 e Deuteronômio 16, 9 ao 11. E adversários como, por exemplo, lá em Atos 19, 8 ao 10. Dia de Pentecoste em Efésios. O que isso quer dizer, meus irmãos? Como o ambiente judaico e o ambiente cristão estavam interligados. Que na verdade era tudo uma coisa só. Jesus continuou sendo judeu e todos os seus discípulos continuaram sendo judeus. Você já percebeu isso? Apenas agora eles criam em Cristo e eram seguidores, eram testemunhas de Cristo. E tinha os gentios também, tinha sim, que daí não precisavam circuncidar essas coisas, né? Mas também criam em Cristo, sempre de uma forma muito escondida, porque era tudo ilegal. Era uma religião ilegal, porque confrontava os impérios, né? Vamos lá, vamos continuar aqui para a gente não sair do foco aqui. Acerca de Timóteo e Apolo. Esse Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos,
mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Isso de Timóteo for tá lá também em 1 Coríntios 4:17. Exortações finais. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Estefanas, Fortunato e Acaico. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estefanas são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos, como está lá em 1 Coríntios 1:16. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estefanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque eles supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Saudações e a bênção. As igrejas da Ásia vos saudam. No Senhor, muito vos saudam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saudam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Esse Áquila e Priscila estão lá em Atos 18, versículo 2. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui mostra muito a sua hombridade, né? Ele faz uma saudação para todas as pessoas da igreja que se reunia onde? A gente vê que a igreja se reunia nas casas, tá? E que os templos, em grande parte, que quando falava de templo no Novo Testamento, eram na verdade os templos judaicos, as sinagogas. A igreja com o templo, ela vai aparecer mais tarde, porque, irmãos, todo esse contexto de cristianismo do primeiro e do terceiro século é um contexto de extrema perseguição. Era um contexto onde a religião cristã em si, ela era considerada uma seita do Nazareno e era, vamos dizer assim, ilegal. Os cristãos não eram assim livres como a gente é hoje aqui no Brasil para falar da palavra. Então eles se reuniam muitas vezes, eles se reuniam nas casas. Não existiam várias denominações. Só existia aqueles que criam em Cristo Jesus e estavam ali participando. A gente vê que eles eram generosos, que eles tinham tudo em comum. A gente vê que, inclusive, muitos deles ainda praticavam praticamente tudo do judaísmo, só que agora criam em Cristo. E os gentios, né, a gente vê que era um grupo que eles criam em Cristo, mas não precisavam guardar a circuncisão e essas coisas da lei de Moisés, porque agora não precisava mais eles, né? Os judeus, eles podiam continuar guardando, porque é parte da cultura deles. E Deus respeita isso, porque Deus enviou seu filho e Jesus é judeu, né? E Deus sempre tratou com os judeus. E agora, por meio de Cristo, né, irmãos, todos são um. Então Deus tem um plano, que é unir os judeus e gentios num só povo, numa só língua, numa só promessa. E a promessa é Cristo. E agora Cristo está voltando. E nós temos que estar preparados. E aí, você está preparado? Essa é a minha colocação de hoje, tá bom? E eu não me canso de falar isso aqui, porque isso aqui é a esperança para nossas vidas. Eu estou gravando isso aqui para você ter uma ideia. Eu estou gravando isso aqui no dia 10 de maio de 2025. Você está vendo isso aí lá em setembro. Porque a gente tem que gravar antes, irmão, porque é correria. Minha vida não é assim, só sombra e água fresca, não. A gente trabalha, né, irmãos? Trabalha muito. Mas eu quero deixar essa bênção para você também, irmãos. Sede constantes na obra do Senhor, como está lá no livro de 1 Coríntios 16, e está lá no versículo 13, e no versículo 14 fala assim, ó:
todos os vossos atos sejam feitos com amor. Lembra do 1 Coríntios capítulo 13, que falou de tudo ser feito com amor? Faça tudo com amor. Amém? Como a sua igreja se organiza, o que você faz na sua igreja, como é que você se porta lá. Tem que ser com amor, irmão. Senão, não vale de nada, como a gente leu lá em 1 Coríntios. Senão, todo dom que eu tenho, a gente vê na Epístola de Coríntios, que todo dom que eu tenho, se esse dom não tiver amor, não vale nada. Em nome de Jesus, Deus, obrigado por cada um de nós estarmos hoje em Cristo, ouvindo a Tua palavra. Senhor Deus, eu sei que os desafios são grandes para essa geração que está vindo aí. Mas nós, como jovens, estamos aqui dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós te esperamos, Jesus. Venha o Teu reino literal. O Teu reino está dentro de nós agora, mas ele também vai ser manifesto de maneira literal a todos, de todas as formas. Agora, visível, Deus. Não somente no aspecto invisível do nosso interior. Senhor Deus, dá-nos força para esses dias. Nos capacita, nos faça conhecer esse livro mais e mais. Porque isso aqui não é só um livro. São 66 livros dentro de um livro que testificam a respeito do Cristo ressurreto. E nós te damos honra e graça por isso, Senhor Jesus. E fortaleça esses meus irmãos aqui. Eu encorajo, Deus, a cada um desses meus irmãos a permanecerem firmes na fé. Eu oro dessa forma, Deus, pela autoridade do nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Valeu!